Boa tarde. Estamos iniciando o nosso painel SG e Tributação. Primeiramente, eu quero agradecer o convite à doutora Betina, presidente da BDF, agradecer também a Gustavo e Dani, Gustavo Brigagão e Dani, que nos recebem com tanto carinho. E quero oferecer esse painel a um grande incentivador que se foi esse mês, professor Paulo de Barros Carvalho. Eu tenho certeza que cada um de vocês em algum momento da vida, aprendeu coisas muito importantes com ele. E, na verdade, o grande mestre de direito tributário. Então, eu quero oferecer esse painel que a gente vai fazer agora ao grande professor Paulo de Barros. Falar sobre SG e tributação, eles se relacionam, né, através de políticas fiscais que incentivam práticas sustentáveis, sociais e de governança, oferecendo benefícios fiscais. É, eu, procuradora da Fazenda, que fui durante muitos anos, tenho muito orgulho de saber que a PGFN tem implementou através de uma portaria, né, o SG, um dos acordos de transação que ela vem oferecendo, e isso, para mim, é uma evolução em termos de sustentabilidade, de vários benefícios fiscais que a gente pode obter. E vamos começar, eu já passo para o nosso palestrante Tiago Conde Teixeira, que vai falar sobre responsabilidade de administradores. Tiago é doutor em Direito Tributário, presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OABDF, co-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, ABRAT, e procurador adjunto tributário do Conselho Estadual, do Conselho Federal da OAB, e sócio conselheiro do escritório SCMD Advogados. Tiago, você tem 15 minutos. Boa tarde a todas e todos. Eu não tenho como expressar em palavras aqui a honra que é estar com vocês nessa mesa, e cumprimento a todos na pessoa da doutora Dione, a quem eu tenho muita admiração e respeito, minha conselheira federal aqui pelo DF, minha procuradora também e minha grande amiga. Então, muito obrigado, doutora Dione, pelo convite. Agradeço efusivamente a Dani Brigagão, que foi uma grande entusiasta desse congresso da BDF, que fez um congresso absolutamente disruptivo. Como é a Dani, ela é diferente e ela é sempre brilhante. Ao Gustavo e à professora Betina pelo convite. Já cumprimentei a todos os meus colegas de mesa na presença da doutora Dione, mas passo aqui dando um abraço ao Silvio, ao meu sempre conselheiro, doutor Pandolfo, doutor Gustavo, doutora Mariana, e começo meu tema, que é ESG e essa questão dos administradores, doutora Dione. E quando falamos em ESG, nós não estamos tratando apenas de modismo corporativo, né? Estamos falando, no meu sentir, de um novo padrão de gestão que une ética, responsabilidade e estratégia de negócios. Hoje, o mundo corporativo mudou. Investidores, reguladores, clientes e sociedades, eles não olham mais apenas para o lucro, mas também como esse lucro é gerado. A ESG tornou-se um critério de avaliação e de valor das empresas. Para os administradores, ignorar ESG pode representar violação de deveres fiduciários e gera responsabilidade, e que esse é o meu tema principal e o tema que a minha presidente assim me designou. Porque o tema ESG e a responsabilidade dos administradores está ganhando cada vez mais relevância no Brasil e no exterior, porque os aspectos socioambientais e de governança passaram a integrar o dever fiduciário dos administradores, especialmente de sociedades anônimas e de companhias fechadas. E aí não vale falar
desse tema sem especificamente falar o que é ESG e por que ele afeta diretamente os administradores. Então, o E está mais ligado ao aspecto ambiental, ou seja, os impactos da empresa no meio ambiente, emissões, gestão de resíduo, uso de recursos naturais, mudanças climáticas. Então, um exemplo, uma mineradora que não previne o rompimento de barragens assume os riscos ambientais? O judiciário já falou que sim. Entretanto, do lado da empresa, ela tinha políticas de prevenção que eram muito claras. E esse é um ponto, assim, quando nós temos políticas, é possível só responsabilizar a empresa ou o Estado também é competente? É uma outra interrogação que eu quero deixar. Porque muitas vezes o rompimento de barragens veio cercado de uma série de políticas ambientais dessa empresa e que o Estado sempre ignorou, não fez por onde que a empresa cumprisse. O S vem do social, relação da empresa com as pessoas, empregados, fornecedores, clientes, comunidades. E aí, exemplos: falhas em segurança do trabalho, casos de discriminação, que podem gerar processos, boicotes. O G vem da governança, ou seja, como a empresa é administrada, se existe transparência, se tem ética, controles internos, prevenção à corrupção. E exemplo maior do que isso, os escândalos de corrupção como a Lava Jato, que mostraram o impacto de uma falta de governança. Na Lava Jato, a nossa presidente, doutora Dione, acho que ainda trabalhou na Lava Jato, né, doutora Dione? E viu Sim, assim, os como a cautelares. PGMI sofreu com a falta de governança. Como o Brasil foi. Porque quando há corrupção, não é, não é a empresa que é prejudicada, a coletividade é prejudicada. E para isso estão advogados públicos, como a doutora Dione, à época, que tentam proteger o bem público. Então, o administrador, hoje, ele tem o dever legal de proteger a empresa contra riscos previsíveis, e hoje os riscos de ESG são previsíveis, mensuráveis e exigem uma ação. E o fundamento legal é claro, Lei da Sociedade por Ações, que lá no artigo 153 fala que é o dever de diligência, ou seja, agir com cuidado e atenção que uma pessoa proba e ativa em seus próprios negócios tem, ou seja, qual é o interesse da ESG? Procurar a prevenção de riscos e a visão a longo prazo. A função social da empresa que está prevista no 154 da 6404, que não se trata apenas de gerar lucro, mas de contribuir positivamente para uma sociedade e o meio ambiente. Ou previsão melhor no 155 e no 156, que é a lealdade e a prevenção de conflitos. Ou seja, o administrador precisa ser absolutamente transparente, compartilhar os dados e interesses da companhia com seus stakeholders. E eu não gosto de usar expressões inglesas, mas ele precisa compartilhar com todos os seus dirigentes ou com todos aqueles cabeças do negócio ou com todos aqueles que vão influenciar aquela questão, qualquer risco que a empresa possa ter. E eu tenho outras legislações que nos dão parâmetro. A Lei Anticorrupção, a 12846 de 2013, que exige sistema de integridade. A Lei 9605, que é de crimes ambientais, que prevê a responsabilidade penal de administradores. Resoluções da CVM, como a 59 e a 80, que obrigam a divulgação de práticas de ESG
por companhias abertas. Ou seja, senhores, ESG não é opção. Está juridicamente embutido no dever de diligência e lealdade de cada administrador. E tá bom, doutora Dione, está aí previsto no dever de lealdade, mas a responsabilidade civil é muito pior, porque ela se dá de forma pessoal, no caso de omissão. Isso já previsto. A responsabilidade solidária ambiental, ela é solidária e objetiva. E o pior, mesmo sem culpa. Se não houver a prevenção, o administrador precisa estar atento a uma, prevenir, a duas, tomar políticas adequadas e políticas afirmativas para que o dano ambiental não ocorra. Responsabilidade do mercado de capitais, ou seja, sanções da CVM por omitir ou falsificar dados da ESG. Nós tivemos um grande varejista, onde vários diretores foram presos por falsificar dados de ESG também. Então, eu não posso ter, por exemplo, um passivo ambiental oculto. Comprar um terreno contaminado sem uma. E aí, essa expressão é uma expressão do mundo empresarial e é difícil, sem a due diligence adequada. Ou seja, eu tive parâmetros de segunda revisão para comprar aquele terreno. Um acidente de trabalho evitável, como a ausência de protocolos de segurança. Vejam bem, o administrador precisa ter o equipamento de segurança, ele precisa administrar o equipamento de segurança e ele precisa exigir que o empregado use, que o colaborador use o equipamento de segurança. Relatório de sustentabilidade enganoso. Isso são práticas inadequadas. Uma boa política de prevenção, essa é aquela que eu tenho mapeamentos de gestão e de risco, com compliance e auditorias, relatórios de auditorias seguindo padrões internacionais, treinamentos para alta administração e para colaboradores, porque não interessa, doutor Pandolfo, eu entregar um equipamento mega rebuscado se eu não dou um treinamento como aquele meu colaborador vai utilizar aquele equipamento. E eu tenho que ter transparência e diálogo, novamente com expressão ruim, inglesa, mas com meus stakeholders. Eu tenho que ter diálogo com o meu padrão de liderança, porque isso reduz riscos e aumenta a confiança do meu colaborador. O administrador que ignora ESG, ele está ignorando, na verdade, riscos concretos e oportunidades estratégicas. Não é mais uma questão de fazer o certo apenas por ética. Isso já passou há muito tempo. Meu pai sempre falou, já falecido, sempre falou assim, às vezes brincava e falava assim, não, mas ele é honesto. Meu pai falava assim, não, mas ser honesto não é uma vantagem, é uma obrigação, é um dever. Mas, então, além de fazer o certo por ética, ele também tem uma exigência de governança, de mercado e da lei. O que os administradores precisam entender é ESG não é custo, é blindagem jurídica de administrador. Se a sua barragem estourar, você virou e falou assim, realmente estourou, foi um fato imprevisto. Mas tudo que eu podia fazer, eu fiz. Aqui. É blindagem jurídica, é blindagem reputacional e financeira. É o que separa empresas preparadas para o futuro daquelas que ficarão aí pelo caminho. Então, mais uma vez, eu agradeço efusivamente
a minha querida e amada Dione por essa presidência, por essa oportunidade. A Dani Brigagão, que me deu a oportunidade de estar aqui na ABDF pela primeira vez falando em um dos congressos que com certeza pode ser designado como um dos congressos mais importantes do nosso país. E a todos aqui, ao Gustavo, que faz um excelente trabalho, a professora Betina, hoje nossa ilustre presidente, e a todos os demais presidentes, um deles é o meu sócio, Sacha Calmon, que também já foi presidente da BDF. Então, muito obrigado a todos e todas e devolvo a palavra aqui à minha querida presidente de mesa. Obrigada, Tiago. Quando você fala num tema tão relevante de responsabilidade e você mostra que você cuidar do meio ambiente não é mais só ser bonitinho, nem é modismo, né? É obrigação. Era muito bom se todos os administradores tivessem consciência disso. E é bom que eles tenham, né, na verdade. Eu agradeço, Thiago, tanto pelo carinho, como por você ter cumprido rigorosamente o tempo dos 15 minutos. E agora, e por isso que eu faço um apelo para todos vocês, para que cumpram esse prazo, para a gente poder fazer a nossa apresentação no tempo corretinho. E agora eu vou passar para Gustavo Carvalho Gomes Schwartz, que é o nosso segundo palestrante. Gustavo vai falar sobre transparência fiscal e impacto na valoração corporativa. Gustavo é mestre em finanças públicas, tributação e desenvolvimento pela UERJ, é professor de tributos da PUC-Rio, professor do curso de pós-graduação da PUC-Rio e da CEPED-UERJ, e é sócio fundador da G. Schwartz Advogados. 15 minutos, Gustavo. Obrigado, presidente. Eu já vou compartilhar aqui minha apresentação e prometo me ater ao nosso tempo. Queria, antes de mais nada, dizer que me sinto muito honrado, né, de participar do Congresso e agradeço o convite à professora Betina, ao doutor Gustavo Brigagão e ao meu amigo Felipe Renault, que me formularam, e cumprimento todos os membros do nosso painel, na pessoa da nossa presidente, doutora Dione, e já para não me delongar demais, ingresso no nosso tema, no tema que me foi proposto, que é transparência fiscal e o impacto na valoração corporativa dentro desse nosso painel, que é o painel sobre ESG e tributação, né? O princípio da transparência fiscal um princípio que, primeiramente, foi desenvolvido, um princípio implícito, desenvolvido pela doutrina, através do texto da nossa Constituição, e aqui agora, quando da promulgação da Emenda Constitucional 132/23, acabou positivado no artigo 145, parágrafo 3º, ele é um princípio que tem muita relevância e muita conexão com essa pauta ESG. E acho que para a gente poder chegar lá, precisamos entender um pouco antes o que ele impõe, né? E o seu desenvolvimento histórico e contexto, né? O princípio da transparência fiscal visa, de acordo com o valor da segurança jurídica, superar os riscos sociais decorrentes de uma atuação financeira tributária que se desenvolve de forma opaca ou camuflada, a ideia de jogar luzes nessa atividade financeira, permitindo uma responsabilização dos agentes que atuam nas relações jurídico-tributárias, né? Tem um conceito aí, portanto, impor que essas atividades financeiras fiscais se desenvolvam segundo os ditames de clareza, abertura, simplicidade e publicidade, né? Embora o seu desenvolvimento tenha focado, num primeiro momento, na transparência fiscal do Estado, que é extremamente relevante, a gente tem que olhar para o princípio da transparência fiscal como um princípio bidimensional. Ele tem uma dimensão para o Estado, mas também uma dimensão para o contribuinte, né? Ele se desenvolve, claro,
primeiro com esse foco na transparência fiscal do Estado, diante do impacto de uma atuação estatal que não é transparente, na busca de evitar os riscos decorrentes de um descontrole orçamentário, de uma gestão irresponsável e até da corrupção dos agentes estatais. E essa pauta não é uma pauta nossa, né? Ele vem desenvolvido lá de fora, né, do exterior, e depois vem incorporado pelo Brasil. A gente teve, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, desde 98, propugnando uma adoção de uma gestão fiscal transparente para os estados, né? Em 98, o FMI ele cria o Código de Transparência Fiscal, um código que depois foi atualizado em 2007, 2014 e 2019, que tem como 4 pilares, né, e recomenda aos países que os adotem, que é a adoção de relatórios fiscais claros, transparentes, para que haja previsibilidade fiscal orçamentária, que se faça uma análise e uma gestão efetiva dos riscos fiscais, como, por exemplo, os riscos fiscais decorrentes de benefícios fiscais, isenções concedidas sem maiores critérios, e uma gestão não só da receita, mas também do gasto público, para que a gente não se veja, como vem se vendo na história contemporânea brasileira e desde a Constituição, enfrentando diversas crises fiscais, né? E essa pauta volta novamente aos organismos internacionais quando a OCDE cria o projeto BEPS, a Ação 5, na busca de combater os regimes fiscais preferenciais que autorizam, permitem, facilitam, né, a erosão da base tributária e o deslocamento do lucro para outras jurisdições, que é o aumento da transparência entre os países, para que eles digam quais eventuais regimes fiscais preferenciais eles têm ou podem ter dentro das suas jurisdições, né? No Brasil, desde a Constituição de 88, vem se buscando, né, a adoção de uma conduta transparente, uma imposição de uma obrigação de transparência fiscal ao Estado, né? O texto originado da Constituição, no 165, parágrafo 6, já determinava, em relação ao orçamento, que a lei orçamentária deveria ser acompanhada de demonstrativo regionalizado dos efeitos sobre das receitas e as despesas decorrentes de isenções, anistias, ou seja, de renúncias fiscais, né? Essa pauta volta a ganhar corpo no governo Fernando Henrique, quando então é aprovado o Código de Conduta da Alta Administração, propugnando uma transparência nos atos praticados pelos altos servidores da administração pública federal, e na aprovação da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, que não só no artigo 1º, mas no capítulo específico da transparência na gestão fiscal, determina ali a divulgação, inclusive em meio eletrônico, com acesso público, de todas as informações necessárias aí ao conhecimento da atividade fiscal e tributária do Estado. Mas a verdade é que, nada obstante a adoção desses mecanismos legais, a previsão da Constituição e a construção desse princípio, antes implícito pela doutrina, a gente enfrenta vários problemas, vários desafios na implementação efetiva da transparência fiscal para o Estado, né? A gente hoje, houve um relatório do TCU que, analisando a atuação do Ministério da Fazenda e da Receita Federal, viu que são quase inexistentes, totalmente inexistentes, normas infralegais e regulamentos impondo diretrizes a serem seguidas quanto aos procedimentos para divulgação de informações fiscais à sociedade, né? Todos nós que atuamos, né, no contencioso tributário como advogados, já enfrentamos problemas, a necessidade de buscar informações, e aí o Supremo veio dizer, né, garantindo a gente aí o acesso a essas informações por meio da habeas data, que ele é o remédio constitucional previsto para esse tipo de obtenção de informações, né? E como não há essa normativa infralegal, há também um déficit de capacitação desses servidores para atendimento dessas demandas. Agora, ainda que a gente tenha algum tipo de divulgação de informação, a verdade é que a informação divulgada de forma complexa não é transparência. Ela tem que ser acessível e compreensiva, né? Eu tenho que compreender não apenas o operador do direito, aqueles que atuam na seara tributária, mas o contribuinte, né? E transparência, e é isso que eu acho
que a positivação pode ajudar a trazer a positivação do princípio da transparência fiscal no texto da Constituição, no 145, parágrafo 3º, é que transparência é mais do que publicização das informações. É necessidade de a gente conhecer a motivação dessas decisões, né, e a inclusão dos contribuintes nos debates públicos. A gente tem visto aqui nesse brilhante congresso da BDF diversas discussões sobre a ausência dos contribuintes nos debates relacionados à implementação da reforma tributária, né? Mas a verdade, como eu disse, é que a transparência fiscal tem uma segunda dimensão, né? É a dimensão para o contribuinte, que lá no estrangeiro, né, no exterior, volta a ganhar corpo na ação do BEPS, quando você tem ali a ação 12 das regras de divulgação de planejamentos tributários abusivos ou agressivos, e no Brasil se tem tentado, com uma certa dificuldade, implementar essa situação, né? Embora a gente diga que o princípio da transparência fiscal ele é bidimensional, houve, na nossa história recente, uma certa contrariedade na implementação da transparência para o contribuinte, né? Embora a gente tenha tido ali a adoção de algumas normas relacionadas ao planejamento tributário abusivo, né? O parágrafo único do 116, que só foi julgado sua constitucionalidade em 2022 pelo Supremo, a tentativa de implementação da ação 12 aqui no Brasil, do BEPS, que era as regras de divulgação de planejamento, claro, num texto muito enviesado, que acabou sendo afastado da MP 685 de 2015, e a questão relacionada à Lei Complementar 105 do sigilo bancário, né, que só em 2016, no recurso extraordinário 601.314, é que o Supremo, de fato, implementa aí esse acesso das autoridades tributárias, né, dizendo que não há necessidade de decisão judicial, basta o procedimento administrativo. Mas o fato é que a gente não tem um estado ideal de coisas ainda, né? A ideia da transparência é que ela sirva de alicerce a uma relação mais próxima entre fisco e os sujeitos passivos, permitindo a divulgação de informação clara, né, sistemática, inteligível, para que se tenha conhecimento de lado a lado dessas informações, né? É claro, ele é um princípio instrumental, ele não justifica, por exemplo, essa quantidade e complexidade das obrigações acessórias que os contribuintes são obrigados a cumprir, sobretudo num cenário em que a gente continua tendo como ampla a maioria tributos sujeitos ao lançamento por homologação, né? Hoje o fisco é detentor de uma enormidade de informações que ele recolhe por obrigações acessórias, mas a gente ainda tem insegurança do lançamento por homologação, que a gente tem que cumprir ali sem ter certeza se a interpretação do fisco vai ser a mesma que a nossa. Mas o fato é que a transparência fiscal ela começa a ganhar uma terceira dimensão, né? No ambiente ideal de uma relação de transparência, a ideia da divulgação dessas informações não é apenas municiar as partes dessa relação jurídico-tributária dessas informações, mas também terceiros. No Brasil, a gente tem aí a Lei 12.741, que impõe que se divulgue nas notas fiscais os tributos incidentes, para que o consumidor tenha conhecimento da carga tributária. Porque, afinal de contas, né, na tributação aí sobre o consumo, tributação indireta, é ele que arca com o ônus financeiro desse tributo. E quando a gente tem a implementação, o ganho de relevância da pauta ESG, de fato, essa terceira dimensão da transparência fiscal, ela ganha importância, porque é necessário que não só os stakeholders conheçam as informações, mas toda a sociedade tenha conhecimento de lado a lado dessas informações, né, vinculadas à transparência fiscal, para uma análise não só da valoração corporativa, do quanto vale uma ação, para saber se eu vou investir ou não, mas para saber se a pauta ESG está sendo cumprida, né? Como bem falou o Tiago, eu não vou ficar discutindo aqui o que é a pauta ESG, mas o fato é que a transparência fiscal ela se insere nos três elementos ali no aspecto ambiental, que a transparência fiscal vai me permitir conhecer eventual tributação sobre atividades poluentes, né, atividades complicadas relacionadas ao meio ambiente. Vai estar também na ideia da relação social, não só com
os meus fornecedores, colaboradores da empresa, mas com toda a sociedade, porque eu vou ter conhecimento de eventuais benefícios fiscais ou regimes diferenciados e ainda da própria tributação ali sobre, por exemplo, folha de salários. E, claro, está dentro da ideia de governança corporativa. Porque eu preciso ter transparência na governança para conhecer efetivamente a situação fiscal e tributária dessa empresa. Né? A ideia de que eu consiga fornecer de forma clara aos meus interessados, os meus investidores, os meus acionistas e todos aqueles com quem eu me relaciono, como está a minha situação fiscal. Né? Foi falado aqui pelo Tiago, citando o caso de uma grande varejista que, em razão ali de uma maquiagem na sua contabilidade, gerou todo um impacto social relevante. A gente está aí enfrentando uma grande recuperação judicial. A transparência fiscal, hoje, como inserida nessa pauta ESG, que é uma pauta que não é uma simples, né, ideia de vou aderir porque hoje é cool, é uma coisa legal, está na moda, mas é uma obrigação necessária para se conhecer efetivamente a atuação dessa empresa na sociedade, no local onde ela se insere. Ela é relevantíssima para permitir uma análise valorativa dessa empresa. A valoração do seu efetivo passivo, dos seus riscos futuros, da valoração do seu patrimônio, para saber se eu vou investir, não vou investir. E para a gente poder atender essa transparência fiscal, que está vinculada inequivocamente a essa pauta ESG, alguns procedimentos são interessantes serem adotados. Né? Um deles, eu acho, na minha visão, mais importante é a identificação, avaliação e a divulgação dos riscos fiscais. Né? Com informações claras, não só tributárias, mas contábeis, que a gente sabe que a contabilidade vai influenciar aí toda a questão tributária, né? Sobretudo em grandes corporações que apuram seu imposto de renda pelo lucro real. Então, análise de eventuais contingências e efetiva inclusão no balanço dessas contingências, publicação de estratégia tributária, demonstração da conformidade tributária, do efetivo cumprimento das regras tributárias e elaboração e divulgação de relatórios de sustentabilidade. Relatórios hoje, né, a CVM adotou aí, tem uma instrução normativa, determinando a adoção a partir de 2026 desses relatórios, uma questão muito relevante. Então, para não me alongar mais, presidente, e cumprir o pedido, eu acho que eram essas minhas considerações sobre a relevância da transparência fiscal hoje, diante da pauta ESG, para a valoração corporativa. E espero que a gente efetivamente entre no momento de adoção efetiva da pauta ESG com a adoção daquele estado ideal de coisas de lado a lado do fisco e dos contribuintes relacionados à transparência fiscal. Tá? Vou agradecendo a atenção de todos e a participação no painel. Vou interromper aqui o compartilhamento e devolvo a palavra a você, presidente. Muito obrigado. Eu acho que a senhora está mutada, presidente. Pronto. Muito obrigada, Gustavo. Eu concordo quando o senhor diz que a transparência fiscal aumenta a confiança na governança corporativa. Muito importante a sua fala. E eu passo agora para a doutora Mariana Fabrietti. Ela é advogada, mestre em Direito Tributário pelo IBET São Paulo, diretora tributária na MDLZ Internacional. Mariana, você tem 15 minutos para falar sobre a tributação verde. Obrigada, Dione. Aproveito aqui para cumprimentar os meus colegas de mesa na sua pessoa, agradecer a Dani de Gagão, a professora Bettina pelo convite, e é um prazer falar sobre esse tema. Estou falando aqui em meu nome, não em nome da empresa para a qual trabalho. E gostaria de pedir ao Tiago o apoio para ver se consegue compartilhar meus slides. Eu ou o apoio? Alguém que esteja com os slides. Deixa eu ver, eu não estou com slide, não. Não, Então, tudo peraí. bem. Então vamos sem. O apoio. Mas eu acho que o apoio consegue ir adiante, né, apoio?
Pode passar o primeiro Eu não slide? consigo passar, Mariana. Pronto. Pronto. Tudo bem. Podemos ir sem também. Ou alguém vai conseguir. Deixa eu ver se Mas isso está passando o primeiro slide, é meta climática? Mariana, está compartilhada a sua tela. tá? É que eu tô assistindo Tá, ao vivo aqui e não tá aparecendo, não. tá. Meta climática, não é aspiracional. É Não, esse? não, eu tô dando uma olhada aqui na live e não tá aparecendo. Agora sim. Beleza, tá ótimo, perfeito. Então, o que eu gostaria de começar a minha fala dizendo o seguinte, que tributação verde, meta climática, ela não é aspiracional, é uma obrigação jurídica e estratégica. E que a governança fiscal é a primeira linha de defesa contra o que a gente chama de greenwashing, que é o marketing falso, tá? Lembrando que o que é tributação verde, né? Tributação verde é aquele conjunto de instrumentos tributários com o objetivo de ou estimular comportamentos ambientais sustentáveis ou desestimular práticas poluidoras ou degradantes. Hoje a gente tem o imposto sobre emissão de carbono, a gente tem o IPI verde, que são as alíquotas menores para veículos menos poluentes, o ICMS ecológico, que é o repasse maior de ICMS para municípios que preservam áreas ambientais, incentivos fiscais para energia solar e eólica. E hoje a minha fala aqui, eu vou focar um pouco na questão do CO2, tá? E queria pedir para passar para o próximo slide, por favor. Eu estou acompanhando aqui a live e vejo quantos slides mudam. Pode passar para o próximo, por favor. O contexto global e do Brasil, tá? É que o Brasil tem uma meta de reduzir em 53% as emissões de CO2 até 2030 e zerar esse número até 2050. E aqui eu queria destacar um evento super importante que a gente vai ter agora, que é a a COP 30, tá? Em Belém, que vai acontecer agora, onde vai ser uma vitrine para compromissos, né? Então, é muito duas grandes expectativas é que vai haver um ajuste de mecanismo do CBAM, que a gente vai falar daqui a pouco, e também existe uma expectativa de ter alguma proposta sobre um sistema global de precificação de CO2. Aqui no Brasil, a gente já tem, tá, desde o final do ano passado, um sistema de comércio de emissões, que é um mercado que vai permitir a negociação de cotas brasileiras e certificado de redução de remoção. E aí, uma reflexão aqui para todos nós, né? Vocês sabem, ou né, todo mundo sabe aqui, quanto que nós temos de emissão de CO2? Por quê? Porque a partir, né, a gente tem um período de transição de 12 meses, mas muito em breve a gente vai estar obrigado, sim, a já monitorar e reportar isso. E é interessante pensar, a gente vai poder reportar isso como grupo, o CNPJ, como que vai ser esse trabalho. Um risco regulatório importante, que eu acho que agora todo mundo com muito foco em reforma tributária não está se atentando, é que a partir de 2026 a gente já tem a entrada plena do CBAM, que é o quê? É o que a gente chama de tarifa do carbono. A União Europeia, a partir de janeiro de 2026, vai começar a cobrar para aqueles países, né, que entende-se que não há um cumprimento com as regras de redução de carbono, vai ter lá a taxa do carbono, né? É o que eles estão tentando fazer para evitar a fuga do carbono. Então, os importadores lá na União Europeia, eles vão ter que entregar certificado de carbono equivalente às emissões incorporadas aos produtos importados. Quando a gente fala de Brasil, quem vai ser muito afetado com isso é especialmente o setor de aço, tá? Existe uma estimativa de que 3 bilhões de dólares das exportações brasileiras vão ser tributadas.
Então, em razão disso, como que o Brasil está se comportando? A gente já tem, sim, o Marco Legal do Carbono, que foi essa legislação 2024, né, que vai começar a monitorar e exigir precificação, exigir compra ou venda de emissões de carbonos. A gente tem muitos incentivos estaduais e municipais já em vigor, tá? Que é o ICMS ecológico, o IPTU verde. Agora, na reforma tributária, a gente tem sim visto o imposto seletivo sobre verde, o Fundo de Nacional de Desenvolvimento Regional, ele também faz menção às ações de sustentabilidade e redução de carbono. E um ponto super importante é alinhar o compliance fiscal com metas de ESG para evitar tanto o greenwashing como processos, né? E com isso, eu gostaria de comentar que a área fiscal ela é a porta de entrada para a gente ver se as ações das empresas elas podem ser vendidas com ESG ou não, porque se um projeto não aguenta uma auditoria da Receita Federal, da CVM, a gente não pode vender isso como ESG. Então, super importante aqui para concluir a minha fala. Na questão do E, temos que ter muito cuidado com os projetos verdes mal estruturados. Por quê? Porque tem um risco de glosa fiscal. No social, muitos relatórios que superestimam o impacto social podem ser configurados como má-fé, em prestação de contas a entes públicos. Isso traz uma questão reputacional também muito importante. E o G, se não tem governança de tax, de ESG integrada, com comitês, com pareceres, com controles, qualquer exagero verde pode virar tanto um passivo tributário como também um litígio reputacional. Então, nesse sentido, a área tributária é super importante estar integrada com a área de governança corporativa, com o time de compliance, para a gente assegurar que estamos não só cumprindo com o que o governo está exigindo, mas também para não ter nenhuma mascaração, né, das ações. E nesse sentido, eu gosto muito quando a gente fala de governança, quando a gente ouve internamente que uma determinada área vai assumir algum risco, e governança, para mim, a gente tem que parar aquilo que está errado, né? Seja na área tributária, seja na área de ESG. Se não está indo no caminho certo, as áreas internas elas não podem assumir risco, porque não é do bolso delas que elas vão tirar. A reputação e o dinheiro vai vir do acionista. Então, nosso papel aqui como governança é realmente parar aquilo que não está andando no caminho certo. E acredito que a tributação verde é um tema que nos próximos 2, 3 anos vai ganhar muito enfoque, mas o Brasil não está muito longe, tá? Comparado com outros países. Acho que o Brasil já tem medidas para isso, mas eu não sei, assim, uma reflexão que eu tenho é como as empresas ainda estão se preparando. É isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Espero que tenha trazido alguma reflexão aí para a gente cuidar de um tema tão importante que é o meio ambiente, né? O Brasil com uma meta de zerar até 2050 a emissão de CO2 é uma meta agressiva e ao mesmo passo que, né, o Brasil tem muitas fontes naturais e com a tributação disso, acho que a gente vai conseguir trilhar um caminho aí para tanto melhorar o meio ambiente, né, quando a gente fala de tributação verde, a gente está falando de tributo extrafiscal, mas a gente sabe que isso é uma expectativa também existe uma expectativa de aumento de receita com isso, e o Brasil tem um potencial enorme. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. É bom saber que o Brasil está perto pelo menos está avançado nessa parte de tributação verde, né? Acho que essa COP vem, as discussões que estão inseridas vão contribuir bastante para a gente evoluir mais nesse aspecto, né? Embora a gente esteja tendo problema com a confirmação dos países por conta dos preços exagerados, né? E de hotéis e muito mais, como tem sido divulgado na mídia, mas eu acho que a gente vai conseguir avançar e vai resolver isso e vamos fazer um belo encontro, né, aqui no país. E agora vamos passar para o nosso palestrante, Dr. Silvio Ribeiro Teles,
que tem um currículo extenso, e eu falei para ele que eu não vou contar tudo, vou deixar vocês pesquisarem no Lattes dele. Ele é consultor contábil, tributário e societário, com mais de 45 anos de experiência. Foi diretor financeiro da ABDF por mais de 10 anos, e permanece ainda como membro do Conselho Consultivo, é formado em Ciências Contábeis pela UDF. Eu estava até, antes de começar a palestra, estava falando para ele que eu já dei aula na UDF, mas ele já tinha saído, infelizmente, quando eu comecei a trabalhar lá. Enfim, o doutor Silvio vai falar sobre incentivos fiscais com contrapartidas sociais e ambientais. Ele tem 15 minutos e a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Começo aqui rendendo as minhas homenagens ao homenageado principal desse congresso, esse mestre do direito tributário, professor político, Edivaldo Brito, sem também, aproveitando a oportunidade de render homenagem ao nosso queridíssimo professor Paulo Barros Carvalho, que recentemente nos deixou, infelizmente, e cumprimento a doutora Joane de Araújo, dessa simpatia aí com a minha apresentação. Eu aproveito também para relatar a vocês o que me aconteceu ontem e que dá bem a dimensão dessa relação que eu tenho com essa instituição, a ABDF. O meu ingresso na ABDF se confunde um pouco com o início da minha carreira no direito tributário. Pois bem, um grande amigo meu disse que sua sobrinha, uma jovem, folgada, tinha entrado no escritório, um bom e grande escritório de advocacia do direito societário e tributário, e passou o meu celular a ela e marcamos um encontro ali no estande do Pinheiro Neto. E começamos, feitas as apresentações, e ela me pergunta, assim, a pergunta fatal: o senhor está há muito tempo aqui na BDF? Bastante tempo. Eu tive o privilégio de estudar aqui na presidência do Dr. Gilberto de Leão Acanto, depois seguido pelo Dr. Condorcet Rezende, e depois pelo professor Heleno Lobo Torres, seguido pelo nosso queridíssimo Gustavo Bricagão, professor Heleno Torres, e agora com a professora Betinho, também uma querida. E ela me olha assim de cima a baixo, meio espantada, e falou aqui, mas aqui na BDF, assim, eu comentei, infelizmente, os 3 primeiros já nos deixaram um grande legado, mas já não estão mais conosco. E ela faz a pergunta fatal: o mandato aqui na BDF é vitalício? Eu, percebendo logo o alcance daquela preocupação, eu disse: não, aqui os mandatos são curtos e não tem reeleição. Antes que ela começasse a pensar que eu sou aí um primo do Matusalém. Pois bem, vamos lá. Os incentivos fiscais como contrapartida sociais e ambientais. Então, nada mais, nada menos do que aquelas políticas de governos voltadas e passaram a se preocupar um pouco mais com o chamado ESG, né? Meio ambiente, social e com a governança. E é muito apropriado dizer que nessas políticas o governo, por um lado, tem, digamos assim, medidas punitivas ou desestimulantes de algumas atividades e, por outro, medidas estimulantes. Então, no rol das desestimulantes, já vimos aqui a questão do imposto do IPI verde, que beneficia quem não polui, mas também grava mais do IPI de quem eventualmente produz com poluição. E a ida nesses congressos, eu fui a todos, você ouve alguns conceitos que no início eram novidades e depois vão sendo ampliados e tal, e a legislação vem a reboque sendo modernizada. Lá atrás, no IPI, havia assim,
uma preocupação muito grande com os supérfluos. Então, vamos taxar aí armas, munições, perfumes, tem que ter a maior taxação. Já com a reforma, a gente observa que na linha da punição ou dos desestimulantes, temos aí o imposto seletivo. E já foi colocado ali, então, um conceito moderno prejudicial. Então, quem serão os taxados com as maiores alíquotas, com esse imposto, né? São os produtos que possam representar prejuízo à saúde ou ao meio ambiente. Então, tem esse lado, vamos dizer, punitivo, desestimulante, e tem o lado que são dos incentivos. Então, que buscam os incentivos em última análise? No âmbito do meio ambiente, desponta logo combate ao aquecimento global e à emissão de carbonos, gás de carbono. A gestão de resíduos. Então, a gente tem uma série de políticas, não só regulamentos apropriados, mas também preocupações nas legislações, e aí em todos os níveis, redução de descarte inadequado de produtos, o uso consciente de recursos naturais, como água, energia, e a incentivos, como nós vamos ver logo a seguir, alguns exemplos. O rol é muito grande de todas essas dimensões. Na dimensão social, se busca já nas legislações tributárias a promoção da diversidade, equidade, inclusão no ambiente de trabalho, respeito aos direitos humanos, quer dizer, as legislações trabalhistas, previdenciárias vão sendo modernizadas nessa linha. Garantir a saúde e a segurança no local de trabalho também passa ou passou a ser preocupação constante. Vimos aqui na brilhante palestra do colega falando de governança e ética na cadeia de suprimento, o relacionamento com não só os funcionários, mas a comunidade. Então, salta aos olhos essas preocupações. Ainda na linha da governança, a transparência, como eu disse, na comunicação, os stakeholders, que seriam toda a comunidade que se relacionam com as empresas, e a adoção de ética, práticas, vamos dizer, as melhores práticas de gestão, a equidade nos processos de prestação de contas e por aí vai. Eu destaco aqui, já de pronto, a questão que já consta hoje, mas não informa, mas que passará a constar com informação mais apropriada, que é nas notas fiscais. Hoje você tem que dizer lá um percentual de quanto incidiu na sua de tributos. Mas esse percentual ninguém sabe calcular. E devido à parafernália de hipóteses existentes, sobretudo na legislação do PIS. Quando entrarmos no IVA atual, vai estar lá um percentual único que vai claramente indicar. Isso é transparência. Os relatórios de auditoria, das demonstrações financeiras, que, enfim, passam a ter toda uma abordagem ESG e tudo mais, os relatórios de administração e de auditorias em geral. Já entrando aí, sim, nos incentivos fiscais, vejo, nós, lá em 95, recebemos, batendo palmas, uma ampliação dos incentivos da pesquisa e desenvolvimento, depois ampliado em inovação e, mais recentemente, os conceitos de meio ambiente. Então, foi um avanço naquela ocasião, porque até então o que se incentivava, mediante redução do imposto de renda, era um produto novo. Então, você tinha que fazer um produto novo, era a inovação. Aí podia deduzir do imposto de renda uma série de coisas. Ali, disse, bom, não é só um produto novo, é um produto, um serviço, um sistema. Então, já se ampliou, foram sendo ampliados o conceito de processo de produção
e sem compromisso com o inédito. Pode ser aprimoramento do que já existe. Então, de apenas um item de incentivado, nós passamos a ter 8. Pode ser um produto novo, um serviço, um processo ou um sistema. Ou aprimoramento desses 4. Batemos palmas. Mais recentemente, como eu disse, incorporou-se a ideia de energia renovável, reflorestamento, reciclagem, são todas atividades que se preocupam com o ESG e que começaram a ganhar, vamos dizer, incentivos fiscais para que as empresas possam investir. Pois bem, o mundo está complexo e cada vez mais complexo, como todos nós sabemos. E há uma luta pelo domínio, sobretudo na área de tecnologia e de inteligência artificial, de estruturas, de localização de data centers e tudo mais. O nosso país aí do norte, né, Estados Unidos, com a posse do Trump, colocou lá o que eles chamaram de On Big Beautiful Bill Art, que é a lei que modifica e dá muitas vantagens fiscais, e o que salta aos olhos é que lá você pode, ao fazer investimentos em pesquisa e desenvolvimento, todas aquelas despesas, além de serem dedutíveis, como aqui também são, você coloca elas na apuração fiscal no ano em que desembolsa. Por que isso? Porque estão querendo levar a produção da inteligência, da produção do conhecimento mais avançado, e nessa luta geopolítica com a China, o Japão, os países asiáticos e alguns da Europa, estão querendo levar a produção para lá. E se essas empresas americanas gastarem aqui no Brasil para desenvolver alguma coisa? Só bate em 15 anos. Então, claramente, a política tem que ser de incentivo às empresas para se desenvolver ou desenvolver novas tecnologias, novos inventos, aprimoramentos de sistema, aprimoramento de processo de produção de bens e serviços. E no Brasil, como é que aqui se dá? Você tem a despesa normal ou a capitalização e aproveita como depreciação, e o incentivo você pode pegar 60%, 70% ou 80% dessa despesa para reduzir da base de cálculo, e não 100% como é lá. Até tem uma hipótese que, se você tiver êxito na sua pesquisa e depois levar a registro essa pesquisa, você pode, então, deduzir 100%. Mas isso é ao longo do tempo e só depois de obtido a patente. O gasto é feito hoje e, às vezes, a dedução é só lá na frente. Uma outra dimensão são as dimensões mais voltadas ao social e também um pouco ao meio ambiente, que sempre existiram. Então, temos aqui, e aí eu me penitencio, porque quando faço a minha própria declaração de rendimento, sempre, infelizmente, sou um dos últimos a fazer e acabo me esquecendo do que a maioria dos brasileiros poderia estar fazendo como apoio ao governo das suas respectivas políticas sociais e de apoio ao meio ambiente. Então, o Fundo de Infância e Adolescência. O que é isso? Você escolhe algumas instituições daquelas cadastradas e, ao invés de pagar o seu imposto de renda, você paga até 3% da pessoa física ou 1% da pessoa jurídica, você destina e faz o respectivo pagamento para uma daquelas instituições que cuidam da criança e do adolescente. O seu imposto não aumenta nem diminui. Assim também o fundo do idoso, que vai até 3% no mesmo percentual, não pode ser mais do que 3% do imposto devido, e nas pessoas jurídicas 1%.
A cultura, e aí sem entrar nas polêmicas que sempre existe de ideologias, quer dizer, incentiva mais, não incentiva menos, mas há uma política que premia o, o mecenato, quer dizer, o investimento, o patrocínio em atividades culturais e artísticas, até um limite de 6% do seu imposto devido. E aí tem uma distinção, até 30% do patrocínio, no caso da pessoa jurídica, você tem uma dedução adicional, ou 40% quando você doa. E você pode, com certeza, que as empresas que usam desse mecanismo utilizam isso também para a divulgação da sua adesão àqueles eventos culturais e artísticos, alinhado com a sua política, alinhado com os conceitos de ESG. Enfim, é uma oportunidade das empresas fazerem um marketing positivo de suas operações. Temos também os esportes, as atividades de desporto. Aqui o percentual até é maior, é até 6% do imposto devido, você pode destinar a uma instituição daquelas arroladas, credenciadas, que, em princípio, sérias todas elas, e que inspire sua confiança. As empresas, 1%. Temos audiovisual, a produção, há uma necessidade de incentivar que a produção audiovisual seja massificada no país. Então, até 6%, 3% no caso da jurídica, 6% da física. E aí vão aparecendo outros programas, como, por exemplo, o Recicla e o Bora Recicla. Esse é novidade, quer dizer, a indústria de reciclagem, se você fizer investimento, também você pode deduzir, no caso da pessoa física, 6%, no caso da jurídica, 1%. E esses todos não podem, no seu total, ultrapassar, no caso da pessoa física, a 7% do imposto devido, incluindo aí os esportes, que é um outro incentivo, não é o desporto, mas os esportes, que pode chegar a 1%. E no caso da jurídica, todos esses abatimentos têm uma limitação de 9%. Então, a política de incentivo, ela existe, está posta. E está posta de acordo com os conceitos que vão surgindo. Lá atrás, nós tivemos a criação dos grandes fundos de incentivo regional. Tivemos lá Sudene, e que permanece até hoje. Todos esses fundos têm lá um ritual, tem lá um regramento detalhado, mas aqueles que se habilitam poderão fazê-lo e tirar proveito disso, reduzindo o imposto de rendas da pessoa jurídica em até 75% por um prazo de 10 anos, e se reaplicar, também poderão pleitear a exclusão. Eu estou vendo aqui que o meu tempo está se esgotando. Eu, mais uma vez, agradeço aí a coordenação da doutora Joane e dos meus colegas de mesa e, sobretudo, a BDF em estar conduzindo com a mão brilhante da Dani Brigadão e todos os membros da diretoria esse maravilhoso encontro de profissionais da nossa área. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Silvio. Muitos ensinamentos na sua palestra. Com certeza, o público vai sair cada vez mais saciado de conhecimento. Isso é muito importante. E agora já passo para o nosso último palestrante, o doutor Rafael Pandolfo, que vai falar sobre posicionamentos jurisprudenciais tributários relativos ao ESG. O doutor Rafael é doutor em Direito Tributário, coordenador do IBET Rio Grande do Sul, conselheiro CONTEC
Fiergues e FEComércio, Rio Grande do Sul. Mas, além disso, que ele não colocou no currículo dele, mas eu faço questão de falar, ele é membro da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, que promove um congresso em Gramado há mais de 24 anos, também um dos congressos muito concorridos aqui de tributário no país. E, Rafael, você tem 15 minutinhos. Perfeito. Boa tarde a todos, né? A todas. Eu gostaria de agradecer ao convite feito pelo Dr. Gustavo Brigagão, também a professora Bettina, manifestar a minha felicidade de participar de uma mesa presidida pela queridíssima doutora Dione, que é uma referência técnica, é uma referência também como pessoa com uma extrema habilidade no relacionamento construtivo com o mundo acadêmico, agradecer as gentis referências que ela fez ao meu currículo. Também estou muito feliz por participar de uma mesa com pessoas tão qualificadas como as que me antecederam, né? E eu saúdo aqui o meu querido colega, amigo, brilhante Tiago Conde, também o Gustavo Schwartz, a Mariana e o Silvio. Eu gostaria de iniciar também fazendo, né, uma referência primeiro, cumprimentar o professor Edvaldo Brito, homenageado, e também depois fazer uma referência aos pêsames, né, e ao sentimento de tristeza pela perda do querido professor Paulo de Barros Carvalho, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, e um grande amigo, né? Acho que ele sintetiza bem a diferença entre um líder e um chefe, né? O líder é aquele que você faz as coisas porque você segue, e o chefe é que manda que você faça as coisas. E o professor Paulo sempre foi um grande líder, enfim, que deixa uma lacuna muito grande no direito tributário brasileiro. Dito isso, eu iria colocar alguns slides aqui, mas até em função da dinâmica e de pouca coisa que me resta dizer depois das excelentes palestras que me antecederam, eu gostaria de fazer algumas provocações. Começando pela excelente palestra do Silvio, fala sobre os Estados Unidos. Hoje eu falo aqui de Chicago, onde eu estou, e realmente tenho acompanhado a queda de braço estabelecida pelas políticas tarifárias do presidente Trump, e isso certamente já está afetando diretamente o comprometimento do mundo corporativo com a ESG, né? Tanto aqui nos Estados Unidos, como o papel central como player no comércio deverá repercutir provavelmente negativamente em relação ao avanço dessa política e o estímulo a instrumentos para a implementação de políticas ESG. A Europa, então, se nós fôssemos sintetizar, o assunto avança muito bem, no Brasil de maneira tímida, e eu quero mostrar como, na minha visão, essa reforma tributária tem um outro problema, né? Ela realmente apresenta títulos, ela apresenta princípios, mas ela é assistemática no que diz respeito, inclusive, à ESG, criando, com exceção do imposto seletivo, um sistema tributário pior do que o sistema anterior também em relação à ESG. E, por fim, fazer alguns questionamentos sobre a questão da tributação das operações que envolvem a cessão de créditos de carbono, que me parece um mecanismo mundialmente reconhecido hoje como elemento de mitigação e de estímulo à proteção do meio ambiente. Bem, não posso também deixar de referir, e gostaria de, na minha análise inicial, falar que a Agenda 2030 é uma agenda, foi criada pela ONU em Nova York em 2015, né? Teve a participação de 193 estados, estabeleceu 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. O Supremo Tribunal Federal aderiu a essa agenda, e o mais interessante é que o Supremo Tribunal Federal vem lançando selos de cada um desses itens, por exemplo, erradicação da pobreza, vida na água, vida terrestre, saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero,
são temas todos, são selos criados pelo Supremo Tribunal Federal, e em cada tema julgado por ele, ele aloca um selo ou outro. E o que eu vou demonstrar também, que em algumas hipóteses nós temos que ter cuidado até com a alocação desse selo a certos assuntos, porque isso pode significar, muitas vezes, um argumento de autoridade que impossibilite que se verifique o verdadeiro conflito subjacente à questão que está sendo discutida. E vou trazer 2 exemplos claros sobre isso. Isso reforça também a lição do próprio professor Paulo, que o ordenamento jurídico ele é formado, como nós sabemos, pelos enunciados prescritivos, oriundos do Poder Legislativo, lato sensu, desde a Constituição, passando pelas leis, mas ele adquire um sentido concreto pelos órgãos de aplicação. E a gente tem visto isso recentemente digamos assim, pela hipertrofia do Poder Judiciário na definição e redefinição de pautas constitucionais, e muitas delas vinculadas aos próprios limites entre os 3 poderes. Eu diria que o nosso sistema de check and balance ele está instável, e isso gera repercussões também no sistema tributário. Bem, iniciando, então, há um caso típico de aplicação, e o tema que me foi proposto é a jurisprudência, né? Nós temos o tema 304 do Supremo Tribunal Federal, no qual o Supremo diz que são inconstitucionais os artigos 47 e 48 da Lei 11.196, que eram aqueles dispositivos, gente, que vedavam a apuração de créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos recicláveis. Vejam que interessante, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional dispositivos que vedavam a não cumulatividade, embora a gente saiba que o Supremo tenha sempre uma visão muito condescendente com os parâmetros infraconstitucionais que delimitam a não cumulatividade do PIS e da COFINS em sentido amplo, deixando ao STJ, né? A gente sabe aquele tema de recursos repetitivos que definiu como critério do creditamento de PIS/COFINS uma essencialidade e a necessidade daquele insumo dentro da atividade desenvolvida pelo contribuinte, mas o Supremo, nesse caso, ele colocou a mão e julgou, assim, uma das poucas decisões nas quais ele analisa a inconstitucionalidade da vedação de crédito com um fundamento, sem dúvida alguma, de natureza ambiental. Então, esse é um ponto muito importante que revela que essa agenda no Supremo Tribunal Federal tem, sim, sido responsável pela adoção de posicionamentos fortes. Em relação à Agenda 2030, né, esse caso foi elencado pelo Supremo com diversos selos, né, de redução de desigualdades, indústria, inovação e infraestrutura, enfim. Então, esse, digamos assim, seria o primeiro caso. O segundo caso que nós poderíamos referir é o tema 745, né? Que aqui foi o tema que definiu a alíquota do ICMS para a energia elétrica. Em que termos, né? Se nós procuramos uma sociedade que vá erradicar a pobreza, inequivocamente, os serviços de energia, de telecomunicação, são elementos essenciais à vida de qualquer indivíduo no mundo contemporâneo. Então, seria inadmissível que a alíquota deles fosse superior à alíquota geral do ICMS. E esse realmente foi um posicionamento que também, na linha que o Supremo sempre vinha adotando de legislador negativo, né, e não poder fixar de maneira positiva determinadas prescrições que complementassem o conteúdo da hipótese normativa tributária, mesmo que de maneira indireta, a gente não pode negar que é uma quebra histórica desse posicionamento para o reconhecimento de uma alíquota mínima que não era a alíquota prevista para aquela atividade. Também me parece com
um apelo social significativo e um apelo super importante, me parece muito adequado, no que diz respeito ao desenvolvimento. E no que para um país em desenvolvimento como o Brasil, você não pode ter um tributo tão caro sobre algo que é tão essencial. Também, como ponto de atenção, nós tivemos o tema 501, que, em sentido contrário, o Supremo definiu que é constitucional a fixação de alíquota de IPI superiores a zero sobre garrafões, garrafas e tampas plásticas, ainda que utilizados para o acondicionamento de produtos essenciais, ou seja, ele separou, na realidade, o invólucro e onde, digamos assim, o elemento que carrega o produto e permitiu uma tributação diferenciada. Isso certamente virá à tona quando nós discutirmos elementos ligados ao imposto seletivo, né? E essa situação, como uma garrafa plástica, né, que tem água dentro, nós temos algo que é fundamental para a sobrevivência humana, que é a água, mas nós temos uma garrafa plástica que a gente sabe que tem um conteúdo poluidor muito maior do que, por exemplo, uma garrafa de vidro reciclável. Esses serão desafios que nós vamos ter que enfrentar na reforma. Eu anotei algumas questões também que são muito importantes aqui, que me parecem dignas de atenção. Primeiro, a Lei 15.024, que cria, como foi muito bem referido pela Mariana na sua excelente apresentação, consolida o mercado de tributação, o mercado de carbono e também estabelece o regime tributário. Ele definiu a não incidência do PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes dessas operações. E também definiu a tributação pelo imposto de renda, inclusive no lucro presumido, retirando do lucro presumido a presunção, que, claro, torna a tributação do lucro mais cara, mas o ponto que chama a atenção é a tributação do consumo. Pelo sistema da Lei 15.024, nós não tínhamos nem a incidência de ISS, nem a incidência de ICMS, né? Antes, porque não era mercadoria, porque não era serviço, era a venda de um ativo, digamos assim, esse é o enquadramento, né? Nós também não tínhamos a incidência do PIS e da COFINS, e agora nós teremos a incidência do IBS e da CBS. Então, ou seja, voltando, nós temos o artigo 145, parágrafo 3º do texto constitucional, que reconhece que o sistema tributário deve observar o princípio da defesa do meio ambiente, mas nós temos um sistema criado de tributação do IBS e da CBS que vai tributar a atividade, os ingressos das operações relacionadas ao mercado de carbono. E isso me parece um retrocesso, e um retrocesso difícil de se resolver, porque para você criar uma exceção, talvez você teria que prever isso via emenda constitucional. E aí, uma crítica que eu sempre fiz à reforma tributária, quando você fecha de maneira peremptória um sistema a quaisquer desonerações futuras, é quase uma posição assim, teocêntrica, narcisista, de que, olha, o que eu fiz está tão correto que, se eu precisar modificar, só reformando a Constituição. E o sistema é tão amplo e revela tantas inconsistências como essa, que precisaria ter um ajuste na lei complementar, só que, no caso, no meu modo de ver, demandaria um ajuste prévio na lei, aliás, na Constituição Federal. Essa é uma inconsistência que me parece deva ser corrigida. E eu também, em relação a esse ponto, não posso deixar de observar o Supremo, quando classificou os temas 881 e 885
né, que são os temas que todos conhecem da coisa julgada, né, o primeiro no controle difuso, aliás, o primeiro no concentrado, o segundo no difuso. Ele entendeu pelos selos alocados, que são definições dadas por eles, muito importantes para o crescimento econômico, para a redução de desigualdades e para a paz, justiça e instituições eficazes. Quando, na realidade, isso gera uma instabilidade manifestamente contrária ao que está previsto no conteúdo desses selos atribuídos pelo Supremo às suas próprias decisões. Então, isso revela também que agora nós temos não só um problema quanto à modulação, mas isso revela também como os julgadores classificam as suas decisões no que diz respeito à interferência delas no mercado econômico. Eu gostaria de lembrar, e quem convive aqui com a economia americana sabe, que o ambiente econômico, no meu modo de ver, é um direito de quarta geração, fazendo uma referência ao Norberto Bobbio, porque você tem que ter um ambiente no qual as pessoas possam desenvolver suas potencialidades e desenvolver os seus projetos pessoais, e o Estado não pode atrapalhar. E o requisito primordial disso é a segurança jurídica, que foi afetada por essas decisões, que, no entanto, foram classificadas com selos criados pelo Supremo Tribunal Federal a partir da agenda da ONU. Encerrando, então, a minha participação, né? Assim, acho que tem que ser muito rápido, só para ter uma overview de como eu vejo esse tema. Me parece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vai ter que trabalhar bastante nos assuntos ligados à reforma tributária e à pauta ESG, porque há uma série de inconsistências entre o que diz o texto constitucional e os regimes tributários resultantes das leis infraconstitucionais. Ou seja, não estamos navegando em céu de brigadeiro. E, por enquanto, temos uma carta de intenções, mas poucas resoluções concretas para os nossos problemas. Obrigado pela atenção de todas e de todos, e eu devolvo a palavra à minha queridíssima presidente Johnny. Muito obrigada, Rafael. Pelo que você falou, os tribunais vão ter muito trabalho pela frente ainda. Não tem nada pronto em relação a isso, né? Eu quero me despedir agradecendo ao Gustavo, doutor Silvio, doutor Rafael, doutora Mariana, doutor Tiago, pelas brilhantes apresentações. E quero finalizar manifestando uma homenagem ao nosso professor homenageado, né, o professor Edivaldo Brito, porque eu tenho uma grande afeição. Professor Edivaldo é um líder nato, né, ele faz tudo com devoção, ele transmite para a gente lições de coração, ele é uma pessoa entusiasmada pelo direito, pela vida, pelas pessoas. E ser homenageado nesse momento nos traz uma enorme alegria poder homenageá-lo, né? Então, eu deixo aqui minhas palavras de gratidão ao professor Edivaldo por tudo que ele nos apresenta, por tudo que ele nos ensina. E finalizo o painel dizendo: nós teríamos duas perguntas, mas nós não temos mais tempo, que foram enviadas para a doutora Mariana e o doutor Silvio. Eu pedi que enviassem um e-mail e, se vocês puderem responder logo mais, para atender o pedido das pessoas que estavam participando no chat e que fizeram as perguntas. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, e que a gente tenha um final de congresso ainda tem algumas horas pela frente, que seja muito proveitoso para todos. Muito obrigada, foi ótimo estar com vocês. Tchau, tchau.